Ora, já não é a primeira vez que estou aqui em Amarante a falar de rios. No entanto, hoje com um desafio bastante diferente de falar um pouco acerca de como é que os rios podem ajudar a transformar a vida de uma pessoa. Como é que eu, através dos rios, vos vou poder inspirar, né, para mudarem a vossa vida no dia a dia. Eu não vou apresentar um pouco a minha vida, mas vou deixar aqui a oportunidade que vocês também o possam ser curiosos. Quem não tem curiosidade e não quer conhecer, então nunca vai ter transformação. Porque o conhecimento é a base para nós transformarmos qualquer coisa. Se eu estou bem de onde estou, se estou com tudo calmo, não preciso de mais nada, então não há transformação. A partir do momento que nós conhecemos outras realidades, outros ambientes, algo mais que nos inspire e que nós queremos mais, então sim, vale a pena ir à busca e vale a pena fazer essa transformação. Para mim, a minha transformação pessoal e aquilo que eu pretendo também contribuir é a transformação de uma sociedade através dos rios. E utilizando uma linguagem, que é, eu preciso de um novo código. E o meu código de linguagem que eu utilizo para poder trabalhar é a linguagem da água. E essa água, que tem uma linguagem própria e uma codificação de informação que somos nós mesmos. Porque 70% do nosso corpo é água, e o nosso planeta tem milhares de quilómetros de rios com água, e só em Portugal existem 120 mil quilómetros de linhas de água. E esses rios, todos eles têm uma linguagem própria. Os rios têm um DNA, tal como nós temos um DNA. E a água ajuda a passagem desse DNA, ajuda a que nós passemos essa informação de geração em geração. Um rio Mouro, reparem que é um rio altamente rochoso, que está a cantar a água, que passa de pedra em pedra. Já um rio Mondego, que junto à nascente é um mondeguinho, é pequenino, parece que precisa de cuidados especiais. Ele não caminha, não corre como um rio grande. Não, é um rio pequenino. Em que se nós chegarmos à nascente do mondeguinho no verão, nós podemos quase engolir o mondego. Sim, para bebermos, para cuidarmos. E isto requer de nós uma ação de observação, de olharmos para a natureza de uma forma diferenciada. No entanto, num rio Lis, ele é um rio cárcico, e neste espaço as fontes rebentam. E reparem que a nascente do Lis é mesmo chamada a localidade das fontes. Porque só em dias de muita pluviosidade, muita chuva, é que elas rebentam. Isto é a linguagem da natureza. Nem todos os rios nascem igual, nem todos os rios percorrem as mesmas paisagens. Mas é nesta transformação de uma paisagem, numa transformação do nosso planeta, em que nós temos um rio Gaia, que faz parte de Portugal, que vai dar ao rio Alfosqueiro, que depois vai dar ao Volga. E este rio Gaia, que é um rio que nos alimenta e que nós podemos utilizar desde a nascente até à foz, nas várias utilizações. E nós estamos na bacia hidrográfica do Douro. Mas se chegamos à praia, ao Porto, e chegamos lá e encontramos uma garrafa de plástico na praia, dizemos, é todo sujo, como é que é possível? Quem é que mandou para aqui com lixo? Mas se calhar foi de um caixote do lixo, aqui em Amarante. Que as pessoas não colocaram lixo corretamente junto a esse caixote do lixo. E que, a seguir, veio uma chuvada, arrastou para uma valeta, da valeta foi parar ao Tâmega, do Tâmega foi parar ao Douro, e do Douro lá está na praia. Todos nós estamos implicados, efetivamente, neste ciclo da água, nesta funcionalidade. Mas não só no que fazemos, mas no que comemos. E não é por acaso que no centro da roda dos alimentos aparece a água, como alimento transformador e de ajudar em todos os processos. E uma das coisas que os médicos mais dizem, quando nós vamos envelhecendo, é bebam água. E nós precisamos de água para arejar as nossas ideias. E água de boa qualidade. Quando vocês estiverem numa refeição ou a beberem um copo de água, tentem perceber de onde é que vem. Qual foi a viagem que ela fez? Porque aquilo que eu comer também vão ser os meus pensamentos. Também vão fazer parte do meu DNA e da informação do que eu tenho. Se eu me alimentar de venenos, não estejam à espera de ter uma boa saúde. É claro que se estão a alimentar de batatas cheias de herbicidas, fungicidas e por aí fora, não estejam à espera que isto não tenha implicação nenhuma e que nunca se veja. As consequências quanto aos rios, para mim, é observá-los. E olhar aquilo que acontece em muitos destes espaços. Não só os rios estão negligenciados, mas as pessoas em muitos dos espaços ribeirinhos. Em que as pessoas estão de costas voltadas para os rios. Aqui em Amarante. As casas que estão aqui na frente do rio Tâmega estão de costas voltadas para o rio. A paisagem era para a rua daquele lado.
Quando nós temos, neste momento, uma nova geração que começa a olhar novamente para os rios, começa a querer abrir a janela e ver a natureza. E ver que, efetivamente, é lá fora que nós temos para aprender algo diferente. Como é que nós tratamos os rios nos últimos tempos? E o que é que nós chamamos de desenvolvimento? Eu acho que a palavra própria, desenvolvimento, leva-nos a pensar. Significa que desenvolvimento é desenvolvimento. Eu retiro o envolvimento das pessoas nas soluções. Eu quero envolvimento. Eu quero algo melhor, onde todos sejam parte da solução. E não é todos só homens. É todos, planeta, pessoas, rochas, sistema, que nós tenhamos efetivamente um pensamento, hoje chamado com a palavra holístico, em termos de ação. Eu inspiro-me nos rios. E onde é que está o rio? Isto foi um dia de cheias. Se amanhã as previsões estiverem como dizem, vamos ter cheias em alguns lugares. Será que as pessoas estão preparadas para elas? O rio está ali. O domínio hídrico, que é por lei aquilo que temos que respeitar, está ali a 10 metros. Temos o espaço que é privado. Mas é um espaço privado, é um espaço de todos. A água é de todos. E as infraestruturas públicas, muitas das vezes, estão aqui afogadas. E que não estão a responder às necessidades para as quais elas foram projetadas em nível de engenharia e de soluções técnicas. E estamos, efetivamente, com uma nova necessidade, porque isto tudo é espaço do rio. E isto ninguém tem dúvida. E só basta utilizar o senso comum. E lembrar-se, nas cheias, como é que elas ocorrem. Agora, lembrar das cheias não é fácil, porque a nossa memória é muito curta. E caminhando pelo país fora, tenho reparado que as pessoas têm uma memória de 1, 2 anos quanto a eventos graves. Se eu lhe perguntar quando é que ocorreu aqui a última cheia, e eles dizem, mas aqui não há cheias. E eu, não, de certeza, que no ano 2001, aqui em Amarante não houve uma grande cheia. E quem estava cá, sim, não se esquece da grande cheia e de como é que as coisas aconteceram. E em 1969, ou 52, ou nos vários eventos, como é que foram essas cheias? Antes, nós tínhamos uma passagem do conhecimento, que era por discurso direto. Foi esse o motivo que me trouxe aqui. Porque senão eu podia mandar a apresentação pelo PowerPoint ou um vídeo e irem ver uma apresentação. A diferença que faz é eu estou aqui e olhos nos olhos vocês vão ouvir este discurso. E espero eu que haja transformação. Porque se não houver, significa que nós não nos olhamos nos olhos. Significa que nós podemos fazer muitas palestras pelo país inteiro. Mas olharmos nos olhos das pessoas, isto está a trabalho. Isso significa que estamos aqui para criar transformação e melhorarmos os rios. Há um compromisso que eu tive este ano com os fogos de Pedrógão. 450 km² ardidos de uma região só em um evento. Não bastava isso, que em 15 de outubro temos eventos ainda maiores em termos de área. Mais de 1.256 km de linhas de água que ficaram afetadas com o fogo de Pedrógão. Ideias? Soluções? Não podemos ficar iguais. Eu considero-me corresponsável por estes incêndios. Eu considero-me corresponsável por esta sociedade ainda não estar a aprender as lições da natureza, as lições do nosso país. E nós temos conhecimento para tal. As soluções estão lá, em Pedrógão. Estão nos rios. Estão nas barreiras que eles funcionam. Nos corredores ecológicos. Agora é preciso ir ver. É preciso fazer parte da ação. E aquela galeria ribeirinha que está ali a travar o fogo são as florestas autóctones. As chamadas espécies típicas de Portugal, do nosso clima, das nossas condições. Aquelas que são os bosques que nos permitem criar oportunidades de novos produtos para nós podermos ter desenvolvimento. E que não sejam maximizar lucros de zero benefício para o ambiente. Mas para isso temos que repensar este sistema e criar a nova linguagem natural dos rios para que haja esta transformação. Quanto a mim, como é que isto se faz? Eu quero respeitar um rio a nível hidrológico, a nível ecológico e a nível social. E com indicadores de sucesso nestas vertentes em termos de ação. E esta inovação para a sustentabilidade, ou para outras palavras que nós possamos arranjar, tem que haver um equilíbrio onde a ciência, conjuntamente com os valores naturais, conjuntamente com as pessoas,
vamos fazer a ação. Ação porque os rios são de ação, são de movimento. A nível estratégico, também já aqui em Amarante, no município, estamos a trabalhar para elaborar um plano estratégico de reabilitação de rios à escala do município. E trabalharmos com o Rio Olo, com o Rio Tâmega, para que estes rios sejam diferentes e possam melhorar. Identificar problemas, objetivos, soluções, elaborar projetos exemplares, criar estruturas de manutenção e de melhoria e que o Rio Tâmega, quando alguém olhar para ele, não veja esta natinha que estava lá por cima, a indicar que há descargas de poluição. Em que nós vejamos que está em seca, isso é um problema, há água, efetivamente, para os nossos usos. E nós temos que ter um sistema de participação pública, em termos técnicos, proprietários, população, que queira criar esta transformação. E isso é possível se utilizarmos a linguagem dos animais, daqueles que nós queremos que sejam os habitantes dos rios que vivam aqui. E que nós possamos observar o guarda-rios, ou o sapo comum, ou uma lontra, ou uma rã ibérica, e dizer, fixe, que bom. Mas isto de ser cuidador de rios, é sim cuidar da natureza. E é efetivamente nós podemos fazer projetos que sejam exemplares, que sejam laboratórios de rios, para nós criarmos uma estratégia de reabilitação, criando rotas de rios com custódia de rios, isto é, vinculação das pessoas aos rios para fazer parte das soluções, seja ele do caixote do lixo, em que o lixo tem que ser colocado adequadamente, seja ele na forma com que nos alimentamos, mas com um cronograma, com um modo de atuação, com formação, conhecimento, linhas de financiamento, manuais de boas práticas e acompanhamento técnico. Esta é a viagem que eu estou a passar ao longo dos vários municípios para nós criarmos um corredor ecológico. E esse corredor ecológico é composto por um conjunto de espécies ao longo das margens. E aquilo que eu digo às pessoas é que nós temos que ter esta barreira contra incêndios. Porque estamos a falar de incêndios. Mas é aí uma barreira que eu tenho para pregar o solo, para segurar a terra, para os proprietários não perderem o solo. Porque aquelas raízes são uma armação pegada para não deixar perder o solo. Eu não preciso de pedras e de muros. Eu tenho as árvores a fazer-me este enredo e a segurar-me as margens. Ou em forma das espécies comunicarem, da foz até à nascente, através das raízes. E quem comunica não são as raízes. São os fungos ligados às raízes. E reparem que na estrutura de um fungo é idêntica à estrutura do neurónio nosso. É exatamente equivalente no nosso corpo. E são exatamente essa estrutura que tem metros de comprido cada célula, que permite comunicar informação de uma célula para a outra de um fungo que pode atingir quilómetros de intervenção. Mas esses fungos só são visíveis se efetivamente nós apanhamos cogumelos, se nós somos cuidadores e se nós estivermos a aprender nesta informação. Os rios comunicam. Os rios efetivamente têm outra linguagem que se expressa de muitas formas e que nós podemos aprender e trabalhar. E isto, na cidade do Porto, foi possível, em que nós fizemos um projeto dentro de uma equipa multidisciplinar e aquele rio que estava entubado, foi possível desentubá-lo com máquinas e colocá-lo cá fora e ser uma bacia de retenção e as pessoas poderem usufruir dele. E este espaço, conjuntamente com as pessoas, para poderem ver novamente o rio que lhe foi devolvido. Rios mais é aquilo que eu pretendo contribuir para a vida de cada um. Seja ele a nível de saúde, seja ele a nível de inovação, seja ele a linguagem da água simples e natural que nós podemos aprender. Mas criar rotas de rios requer que, efetivamente, nós tenhamos caminhos, percursos ao longo dos rios, onde tenhamos a biodiversidade nestes espaços e nós estejamos disponíveis para aprender com a natureza. E para isso, temos que caminhar e temos que ter estes espaços com estas condições. Como é que isto se faz? Com projetos de engenharia, mais pessoas envolvidas a querer ceder o espaço, a querer fazer esta transformação ao longo dos espaços. Participação pública, envolvimento comunitário é fundamental para que nós possamos também ter aqui em Amarante ou noutras cidades onde é que vocês possam passar, cidades onde nós podemos usufruir dos nossos rios e aqui também do Rio Tâmega. Todos nós temos um rio para cuidar. Muito obrigado.